Eu sou Leonardo Davi Dias Cruz, batizado e conhecido na ECA como Léo Davi. Tenho 24 anos, 2000 kid, e sou natural de Tuiutaba, Minas Gerais, mas crescido em Uberlândia, metade da vida em Uberlândia, metade da vida em São Paulo. Meu núcleo familiar era composto pela minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos. Tenho um irmão gêmeo, politreco, não confiem, e um irmão mais velho, engenheiro também. Químico industrial, ele não é engenheiro, ele vai me matar. Acho que minha família sempre foi uma família, por ser uma família mineira, era uma família muito unida, assim, de almoçar junto, de jantar junto, estar sempre junto, assim. Final de semana a gente sempre foi muito no cinema, muito no parque caminhar. Acho que como na minha primeira infância eu passei ela em São Paulo, eu fui muito o Disney Channel Kid, cria de apartamento, assim, e assistia muito filme, muita série não, muito filme, muitas referências. Minha mãe, ela é muito fã de cultura pop, então, desde criança, minha mãe assistindo Disque MTV, assistindo clips, então cresci muito com essas referências de música e indo ao cinema. Acho que como a minha primeira infância, como eu falei, até os meus 10 anos foi em São Paulo, eu tinha muito essa coisa da cidade grande, eu era da Zona Sul, muito perto ali do Shopping Morumbi, etc. E eu lembro que quando eu voltei para o interior, para Minas Gerais, para Uberlândia, que é colado onde eu nasci em Tuiutaba, ficou em mim essa coisa do voltar para São Paulo, para a cidade grande, uma coisa meio Hannah Montana, sabe? De ir para o interior, mas ter vivido um pouco da cidade grande, então acho que marcou muito nesse lugar de ter crescido em Uberlândia, ali dos 10 aos 18, já visualizando a minha vida numa cidade grande. Não que Uberlândia não seja grande, porque ela é bem grande, mas ainda tem um clima de interior, assim. Então, acho que São Paulo me marcou muito no lugar de um dia quero voltar para essa cidade e viver essa experiência da cidade grande. Acho que uma brincadeira que eu fazia muito, assim, na minha infância era dançar High School Musical com os meus primos, que hoje em dia são todos héteros, mas botava pra dançar um High School Musical, eles brigavam pra ser a Sharpay Evans. Então, assim, é questionável. Mas brincava muito de High School Musical, brincava muito de Cheetah Girls, de Camp Rock. Então, acho que as principais brincadeiras que eu lembro da minha infância era a gente simulando esse meio artístico de ser cantor, de ser artista. Acho que nós que somos crianças da geração Z e consumimos, acho que teve uma leva de seriados, principalmente acho que da TV fechada, assim, de Nickelodeon até Disney Channel, muitos séries e programas que traziam essa questão do ser artista ou visar essa coisa de trabalhar com mídia, né? Acho que a própria Hannah Montana, de ser uma artista, High School Musical, programa de talentos da Disney também era sobre isso. iCarly, que criaram ali os influenciadores. Então, acho que desde criança eu fui muito impactado por essas referências do trabalhar com essa vida, esse mundo pop, esse mundo da arte. E eu acho que por isso, claro, com certeza, acho que nasceu em mim desde pequena essa vontade, assim, de trabalhar nesse meio do entretenimento, que sempre tive muitas referências nesse sentido. Eu estudei meu ensino fundamental 1 e 2 inteiro em escola pública, no Escola Municipal Professor Otávio Batista Coelho Filho, de Uberlândia. E essa escola era uma escola muito referência na região de Uberlândia, como uma escola pública com muitos projetos culturais. Na época, não sei como está agora, mas tinha muitas coisas muito legais, assim, desde hip hop, aula de jornalismo, que a gente podia fazer ali o jornalismo da escola, tinha grêmio estudantil, então eu gostei muito da minha experiência no ensino fundamental no público, e aí eu virei bolsista no ensino médio, porque essa escola só funcionava até o 9º ano, e aí a segunda parte da minha adolescência no ensino médio foi numa escola particular chamada Gabarito, que eu fui bolsista dessa escola durante os 3 anos. E essa escola, ela era muito referência, assim, em vestibular, em preparação conteudista, assim, bem daquele formato de ensino médio para Enem. Então, desde o primeiro ano, a gente já fazia redação de Enem, fazia
testes, assim, exames do Enem, uma preparação até de FUVEST que essa escola tinha. Então, a escola em si me abriu esse horizonte de eu entender desses vestibulares de São Paulo, e acho que começou ali essa minha coisa junto com meu irmão de querer estudar fora, estudar em São Paulo. E eu tive isso comigo, e no final do ano eu prestei os vestibulares de São Paulo e o Enem para a Faculdade de Comunicação. E meu irmão gêmeo passou no vestibular para a USP, para estudar em São Paulo. Então, acho que o fator decisivo para mim de vir para a ECA foi muito nesse lugar de vir junto com meu irmão gêmeo, porque já ia unir os dois juntos. E entrei para Relações Públicas sem muito conhecer o curso, sem entender muito, mas sabia que era um meio termo ali de jornalismo, tinha referências de jornalismo, o corporativo, né? Tipo, um jornalismo empresarial. Tinha entendido que era uma coisa meio marketing. Falei, acho que talvez eu goste, vou tentar conhecer o curso. E foi assim que eu entrei na ECA. Foi muito engraçado, porque eu não usava o Facebook. E durante a semana de recepção, ninguém me encontrou. Porque a galera foi procurar no Facebook. Eu falei, gente, quem usa Facebook? E aí eu cheguei na semana de recepção perdido, descobrindo que a galera já se conversava desde quando saiu o resultado da FUVEST, do Enem, e que todo mundo já era meio conhecido entre eles, e eu cheguei perdidaço. E eu lembro que eu cheguei na semana de recepção, a galera perguntava quem eu era, eu falava, eu sou o Léo. Ele, você é o perdido que ninguém encontrou no Facebook, ninguém encontrou não sei o quê. Não sei, ainda é pro Facebook? A galera ainda caça pelo Facebook? Instagram. Que bom, né? Vamos ó. Ninguém pra me procurar no Instagram, gente. Fiquei perdido. Descobri que tinha grupo. Mas meu primeiro ano de ECA, até por ter mudado para São Paulo e meus pais eram muito preocupados, assim, a gente acabou não curtindo muito o primeiro ano de ECA como festas, etc. Então, a minha turma, as minhas primeiras amizades da ECA foram um grupinho mais CDFzinho, assim, a galera que sentava na frente, sempre estava à frente ali dos trabalhos. Então, foi a Mariana Lima, a Lara, a Kelly, a Mayala, que foram grandes amigas, assim, principalmente do primeiro ano da faculdade. A gente era meio que o grupinho, assim, dos CDFs da sala, sabe? Cara, eu sinto que o primeiro e o último ano da faculdade foram os anos da faculdade, porque eu fui da maldita geração que pegou estudar durante a pandemia. E o primeiro ano da faculdade foi o ano presencial, 2019. E foi um ano que, como eu comentei, era um ano que minha mãe era muito preocupada, então eu não fui a pessoa que aproveitou muito a vivência universitária do ponto de vista de curtir, etc. Então, virou o primeiro ano, 2020, início de 2020, eu falei, agora eu vou barbarizar. Esse é o meu ano. Esse ano eu vou aproveitar mais o que eu não aproveitei no primeiro. E aí veio a pandemia, né? Então, o primeiro ano que eu tenho muito comigo de carinho, assim, foi um ano que eu me dediquei muito para a faculdade. Então, eu lembro que eu era muita pessoa que lia todos os textos. Acho que é muito uma coisa de primeiro ano de faculdade, né? Eu lia todos os textos, sempre era muito interativo, participava muito, fiz iniciação científica com a Roseli no primeiro ano. Mas não é a experiência universitária uspiana que eu esperava viver, até porque eu voltei para Uberlândia. Então, é muito engraçado isso, porque na minha cabeça, parte da minha experiência USP é São Paulo. Parte da minha experiência USP, eu lembro dos meus pais, da minha vivência universitária, era a minha família no interior de Minas Gerais, sabe? Então, tive esses 2 anos meio nebulosos de pandemia, que inclusive são as disciplinas que eu menos lembro, nome de professor que eu menos lembro, que eu lembro muito da pandemia, e eu acho que talvez tenha sido o principal para mim, foi a entidade da ECA Júnior, que foi a empresa júnior que eu participei. Mas voltei para o meu último ano, teoricamente era o meu último ano, e era o meu primeiro ano que eu queria viver a faculdade. Porque o primeiro, como eu falei, eu fui muito singelo. Então eu falei, nossa, esse ano vai ser o meu ano, eu quero aproveitar, eu quero ir em jogos universitários. Então foi meu primeiro Juca, foi o meu primeiro... Minha primeira vida de rolês, assim. Eu tinha ido em algumas quibes, mas ficava até 10h30 e voltava para casa. Então foi quando eu consegui viver um pouco mais essa experiência de
de aproveitar um pouco mais o ambiente universitário, enfim, nas festas, de frenesia, festeca. Então, foi tudo isso o meu último ano. Eu estava sentindo que eu era calouro. Eu acho que foi uma experiência muito comum de todo mundo que foi um RP19. Assim, a gente voltou da pandemia e estava com já 3 gerações de calouros, mas a gente se sentia calouro, porque a gente estava novamente aqui num lugar que a gente viveu muito pouco, que foi só 2019, sabe? Então, foi um ano muito incrível, assim, para eu aproveitar um pouco mais, enfim. Então, acho que os meus principais envolvimentos com a experiência universitária, assim, com atividades extracurriculares, foi a iniciação científica, no primeiro ano da faculdade com a Roseli, que foi muito importante para mim, no sentido de desenvolvimento de escrita. Acho que, principalmente para o TCC, quem faz iniciação, acho que é um grande diferencial, e foi muito legal para mim, assim, de aprender a desenvolver uma escrita acadêmica, entender o cenário do jornalismo, dos veículos de mídia, que acho que depois agregou muito para o meu contexto profissional, que trabalho hoje num veículo de mídia. Mas eu diria que a segunda entidade que mais me envolveu e que para mim é a mais importante foi a ECA Júnior, que foi a empresa júnior que eu participei, que também foi durante a pandemia. Eu entrei na ECA Júnior no meu segundo ano de ECA, que foi o ano de pandemia, e participei do processo seletivo online. A minha gestão foi integralmente online, e no contexto de pandemia foi o que me salvou num sentido de experiência universitária, assim, de saúde mental, porque foi ali que, inclusive, eu encontrei os meus melhores amigos. Hoje, os meus melhores amigos de vida são da ECA Júnior. Então, por mais que eu tinha muitos colegas, assim, dentro da sala, etc., acho que foi na ECA Júnior, nesse contexto online, trabalhando junto ali na empresa Júnior, que a gente entrava na Web Salinha, que era a Web Salinha, a Salinha 2, que é a salinha que fica ali no CRP, que é onde é a salinha da ECA Júnior. A gente criou um link do Zoom, que chamava Web Salinha 2, e durante um ano, que foi durante a pandemia, onde eu fazia parte da ECA Júnior, como diretor comercial e diretor de projetos e qualidade, a gente entrava todo dia ali e batia papo, conversava entre nós da gestão, marcávamos rolês na sexta-noite, e aí cada um comprava sua Skol Beats, não posso falar marca, mas cada um comprava sua bebida alcoólica sem metanol. E na época de pandemia, a gente fazia a nossa festinha sexta-noite, a gente colocava uma música, a gente dançava. Quem nunca fez uma festinha de pandemia? Não sei se vocês viram isso. Mas a gente fazia vários jogos. Eu lembro a minha gestão em específico, a gente assistia filmes juntos, assim. Sexta-noite a gente virava a noite de sexta para sábado em ligação, vários jogos online. Então, mais do que a experiência do viver a entidade como desenvolvimento profissional, que, claro, foi importante para mim, porque foi a partir dali que eu tive contato com a área comercial, com minha primeira experiência profissional, mesmo que Júnior foi a minha primeira experiência profissional. Acho que a ECA Júnior foi o que me fez sentir um pouquinho da universidade dentro do contexto de pandemia. Então, foi muito importante para eu me conectar com essas pessoas e, como falei, hoje em dia são os meus melhores amigos, assim, de vida. A gente sempre faz nosso Natal juninho, todo ano a gente se encontra como gestão e faz um Natal entre todo mundo. Então, foi muito especial e segue sendo. O meu primeiro estágio surgiu também a partir da ECA Júnior. Eu era diretor comercial, como eu falei, eu trabalhava nessa frente de vendas, e uma amiga minha tinha prestado um processo seletivo para o Grupo Globo de Publicações para trabalhar à frente ao mercado anunciante, projetos de branded contents, que são conteúdos de marca, e ela prestou esse processo seletivo e passou, mas ela acabou escolhendo uma outra oportunidade que ela tinha passado, e ela me indicou porque sabia que eu era da área comercial da ECA Júnior. Então, sem me consultar, ela falou: Léo, talvez alguém te ligue porque eu indiquei seu nome para uma vaga de estágio na área comercial no Grupo Globo. E não deu 2 dias, me ligaram e falaram: oi, tudo bem? Você quer prestar o processo seletivo? Quer bater um papo com a gente para entender se você tem interesse? Então, foi assim, eu não estava procurando estágio, meu primeiro estágio eu não estava procurando estágio, porque eu estava na ECA Júnior, mas como surgiu essa oportunidade, assim, do nada,
mesmo que fosse na área comercial e eu queria fazer estágios em comunicação, eu falei, cara, apareceu uma oportunidade para trabalhar no Grupo Globo de publicações, trabalhar com Valor Econômico, com o jornal O Globo e as revistas subsidiárias ali da editora Globo. Eu falei, cara, acho que pode ser talvez um primeiro contato de eu entrando aí nesse flerte com a minha... que eu gostava também dessa frente de jornalismo. Eu falei, talvez seja um momento de eu juntar um pouco dos dois mundos, enfim. Então, aceitei. Foi bem intenso, porque eu estava no meio da pandemia, fazendo empresa júnior e fazendo meu primeiro estágio. Mas fiquei um tempo, mas não... Me adaptei muito à área comercial. Apesar de gostar, eu percebi que eu ainda queria fazer estágio em comunicação, que é o que a gente estudava, enfim. Então, eu falei, não, acho que talvez seja o momento de eu procurar outras oportunidades e vi um processo seletivo para trabalhar na Rufus, que era uma agência interna do Prime Video, do Amazon Prime, que é aquele streaming da Amazon. E na época, nem existe mais esse hub de mídia que chamava Rufus, mas era como se fosse uma agência dentro do cliente. Então, a gente só atendia a Amazon, mas era um time especializado em mídia e em campanhas de forma geral de comunicação. E eu entrei para ser estagiário de marketing de influenciadores dentro do Prime Video. Então, foi a minha primeira experiência com comunicação e com esse mundo do entretenimento, de fato. Então, a gente trabalhava com briefings das campanhas e eu conseguia pensar nos influenciadores para cada um dos lançamentos das séries. Então, parte do meu expediente era assistir uma série que ainda nem tinha sido lançada e eu tinha que assistir para pensar na campanha de influenciadores. Então, foi muito, muito legal. Mas acabaram passando por algumas reestruturações e o meu hub de influenciadores deixou de existir. Então, comecei a procurar outras oportunidades e foi quando abriu uma vaga de estágio na MTV Brasil como redes sociais. E na hora não hesitei, falei, acho que vou prestar esse processo seletivo. E foi o meu terceiro estágio, meu último estágio. A minha trajetória, o início da minha trajetória profissional foi muito marcada pela pandemia. Então, meu primeiro estágio, meu segundo estágio, minha primeira experiência profissional na ECA Júnior, tudo foi pandemia. Então, meu terceiro estágio, que foi na MTV, começou no online. Então, acho que o que foi mais desafiador para mim nesse início profissional foi esse do me soltar, do me sentir seguro. Eu era uma pessoa muito ansiosa, muito insegura sobre o meu trabalho. Mas por estar numa empresa do entretenimento, acho que isso acabou me forçando a me conectar com um Léo menor, com um Léo que sempre sonhou estar naquele lugar. Então, foi muito bacana de eu conseguir me conectar novamente com o meio musical, o mundo pop e as pessoas que estavam ali. E como estágio, foi um pouco brusco para mim a mudança do ser estagiário para ser a carinha da MTV nas redes sociais, porque não teve um meio termo, né? Eu não virei um assistente, eu virei um analista. Eu era estagiário, estagiei por 1 ano e meio e me efetivaram como a carinha da MTV nas redes sociais. Então, eu ainda me sentia meio, oi, tenho 6 anos, por que vocês estão confiando em mim? Por que vocês estão topando de eu assumir essa frente de entrevistar artistas em frente às câmeras? Mas a realidade é que, como estagiário, eles me desafiaram muito a já começar a entrevistar os artistas que iam ali no estúdio para gravar um programa ou outro, gravar algumas pautas digitais, como eu era estagiário de redes sociais, e eles conseguiram ver um certo potencial da minha parte, uma desenvoltura ali de me conectar com os artistas, de fazer pautas criativas. Olha, eu vou até clipar esse trecho e vou mandar na DM para todo mundo que me manda mensagem, porque tem muita gente de comunicação que me manda DM falando, Léo, você pode me dar uma dica de como eu posso entrar? Então, clipa esse vídeo e eu vou mandar isso na DM para todo mundo. Mas eu acho que uma dica que eu dou é um mercado muito específico, muito restrito, competitivo, porque acho que o entretenimento de forma geral está passando por algumas reestruturações no modelo de negócios, com a questão da televisão, dos streams. Então, é um modelo que está cada vez mais restrito no sentido de pouca oferta de oportunidades, enfim, mas que é um meio possível, sabe, de se entrar. Acho que se você tem um fit
direto com esse universo, se você consome mesmo cultura pop e etc., você aplicar para essas oportunidades de estágio de uma forma mais direcionada. Acho que está muito atento a essas oportunidades que estão se abrindo nessas plataformas de vagas, de estágio, e tentar realmente fazer esse mapeamento e aplicar de uma forma direcionada. Assim, eu percebo que tem muita gente, e eu entendo, que acaba prestando para outros segmentos por uma questão de necessidade, de tipo, que preciso entrar no estágio, não estou conseguindo, não tem vaga no entretenimento, mas sempre ficar de olho, porque essas vagas, uma hora ou outra, vão abrir, né? Então, acho que é uma grande dica. E eu acho que a segunda dica, eu acho que também acaba sendo um dilema, porque acaba sendo um problema do mundo, que é a questão do jornalista versus influenciador, assim, né? Cada vez mais a gente percebe que o comunicador dentro do entretenimento, ele também está perdendo um pouco espaço para o influenciador nas entrevistas, nas junkets com os artistas, nos tapetes vermelhos. Então, acho que uma dica também é, se você quer entrar nesse meio de uma forma corporativa, dentro dessas empresas, desses conglomerados de mídia do entretenimento, é você também começar a criar o seu próprio conteúdo nas suas redes, tentar movimentar uma própria audiência, para que, quando essa oportunidade surgir, você também tenha um material ali de mostrar o seu trabalho, que você, o seu conhecimento, o seu contato com a cultura pop. Então, acho que criar o seu próprio conteúdo é uma coisa importante, algo que eu falo bastante, tá? Então, é conselho para os outros, mas para mim, acho que é isso. Acho que eu volto na questão da ECA Júnior, que acho que não só a ECA Júnior, mas eu acho que as entidades universitárias são muito importantes, assim, no desenvolvimento, assim, acadêmico para a experiência universitária. E meus amigos da ECA Júnior são meu tudo. Quero mandar um beijo para eles. Eles falaram assim, Léo, se você não citar a gente no Memórias Ecanas, então aqui, ó, Vini, Júlia Jatobá, Izinha, Daniel, Yazinha, Mari Calisto, Diego, Brás, Beatriz Parisi, Peixonauta, que é uma amiga minha da ECA Júnior, que eu dei esse apelido para ela. Eu acho que o viver a experiência universitária é uma boa dica para quem está começando, assim, porque às vezes a gente tem um pouco de pressa do se preparar para o mercado de trabalho, e a gente cai no mercado de trabalho e percebe que vai ser o resto da nossa vida, sabe? A gente vai ter vários momentos para a gente se desenvolver em determinados lugares, e eu acho que quando a gente está dentro da universidade, eu sinto que a gente é muito ansioso e muito agitado sem precisar, sabe? A gente tem muita essa gana de tipo, inseguro sobre não ter tal habilidade, de não estar tão preparado, porque os estágios hoje em dia, minha dicção indo com Deus, tá lá uma descrição de 12 mil coisas que a gente precisa ter ou saber fazer para entrar, mas a realidade é que a gente aprende muita coisa no mercado de trabalho. Então, acho que a faculdade precisa também ser um universo mais humanizado, que a gente aproveita as entidades, que a gente se conecta com as pessoas, que a gente faz memórias. E hoje em dia eu olho para a faculdade e vejo que o que eu mais carrego comigo são essas experiências, sabe? Essas entidades que eu participei e que são importantes, assim, para a gente não acelerar as coisas, sabe? Acho que é isso. Então, tchau, gente. Muito obrigado aí por terem me ouvido. Me acompanhem nas redes sociais. Eu, Léo Davi, em todas as redes sociais. É isso.